Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Cadê a sua palavra? Levanta aí a sua palavra. Se você ama, você anda com ela. Você tem intimidade com ela. Você participa dela. Ih, coitado. Está meio fraco essa moçada. Quantos livros tem a Bíblia? Qual é o maior livro da Bíblia? Com quantos capítulos? Qual é o maior capítulo da Bíblia? 19. Glória a Deus. Quero falar para vocês sobre os 8 segredos de Daniel. Daniel é um homem extraordinário. Eu estou tentando colocar sempre a palavra extraordinária, porque esse ano é um ano extraordinário, né, cara? Daí tem que sempre levar em todas as mensagens essa relação. Então, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. E deixe aberto em Daniel capítulo 1, amém? Parece que vocês estão quietinhos. Ezequiel, Daniel. Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, e assim vai. Daniel capítulo 1. Você abre a sua Bíblia. Eu vou ler na minha versão viva. Legal essa versão. Invista numa boa Bíblia, em materiais de apoio para crescimento pessoal. Eu vou ler o capítulo inteiro. A minha versão vai ser diferente da sua, certamente. Mas a versão viva, ela tem uma versão mais clara, mais fácil de entender. Fala assim a palavra de Deus: no 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com o seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa do seu Deus, na terra de Sinear, ou na região da Babilônia. Lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do Palácio Real, escolher alguns entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real, das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, que no caso a língua dos babilônios, dos caldeus, os costumes e a ciência dos caldeus. Escolha rapazes fortes, essa é a palavra do rei para quem ele estava selecionando. Escolha rapazes fortes, sem defeito físico, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes: a Daniel, Beltesazar; Ananias, Sadraque; Misael, Mesaque; e Azarias, Abednego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram comidas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais, permissão para comer outros alimentos. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel: eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei vir magros e fracos em comparação com os outros rapazes de sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci às ordens que ele me deu. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele e de Ananias, Misael, Azarias, e disse: peço que o Senhor faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarem os 10 dias, compare e a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei, e decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. 10 dias depois, Daniel e os seus 3 amigos estavam com a melhor aparência, mais fortes, saudáveis que os rapazes que haviam comido da comida fina dada pelo rei. Depois disso, o mordomo só lhe deu legumes e água, deixando de dar de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e ciência de sua época. Além disso, Deus deu
a Daniel uma capacidade especial para interpretar significado dos sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que tinham recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, eles passaram a servir o rei. Em todos os assuntos que exigiam conhecimento, a capacidade de julgar, o rei descobriu os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores que os magos astrólogos do seu reino. Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Quero fazer uma oração para nós dar o start aqui da mensagem dessa noite. Pai, eu quero te agradecer por todos que aqui estão. Prepara os nossos corações, fala os nossos corações. Repreendemos o ladrão da semente, ó Deus. Não aceitamos barulho, não aceitamos o disfarce do inimigo aqui para distrair as pessoas sendo distraídas de alguma forma para não ouvir a sua palavra. Vem Espírito Santo e ministra os nossos corações, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não deixe a sua Bíblia fechada, deixe ela aberta e os seus olhos atentos. Daniel foi profundamente provado no fogo da tribulação. Homem de Deus, homem que tinha um diferencial em sabedoria, interpretações de visões e sonhos. Homem que era menino quando chegou no palácio. A Bíblia diz, os estudiosos dizem, que ele tinha entre 15 e 17 anos quando ele foi selecionado para estar falando aos grandes, a estar interpretando sonhos, a estar no palácio do rei. Então ele tinha a idade de muitos de vocês. Então não pense, eu vou quando ficar mais velho, mais velho eu vou de repente ficar sábio. Não, é agora, é neste momento que você tem que aprender a manusear, a praticar a palavra de Deus, ter sede e fome pelas coisas de Deus. Eu e você devemos estar preparados para os momentos difíceis dessa vida. Eu e você temos que estar preparados, porque nós vamos passar por dificuldades. Independente se o país está indo bem ou mal, independente se as coisas estão indo bem ou mal, não importa. A Bíblia fala, através de Jesus, disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então se ele venceu, você pode vencer o mundo. Amém? Estou meio acelerado, porque o tempo nos acelera, cara. Você começa a olhar aqui para o alto, você começa a falar muito rápido, entende? Que você quer terminar no tempo. Então, receba. Receba o choquinho de Deus. Fique esperto você, meu irmão. Eu nem combinei com o cara do som, Eduardo, nem está aqui, você viu? Semana passada ele estava aqui, ele nem está aqui, você está vendo? De Deus isso aí. Primeiro segredo de Daniel, que eu aprendo aqui no capítulo 1. Ele foi treinado para a adversidade. Esse homem de Deus extraordinário, primeiro segredo, ele foi preparado, ele foi forjado para passar pela adversidade. E todos nós experimentamos as adversidades. Quer ver uma coisa? 2 Timóteo, se você consegue abrir rapidinho, manda lá. Vamos hoje manusear um pouquinho a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos se relacionar com essa palavra maravilhosa de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, fala: sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. Amém. Então, cara, se prepara, porque dificuldades nós vamos passar. Nós vamos passar por dificuldade. Elas nos transformam. Por quê? Porque as adversidades, as dificuldades são escola na nossa vida. Estão felizes? Não estão tristes, né? Palavra de correção, palavra que vem nos... Desce a lenha, pastor. Ó. A aguinha do Espírito. Se o copo não cair, tudo vai ficar bem. Se ele não se espatifar, era bom um copo de plástico, mas deixa que eu vou equilibrar ele. Aqui. Glória a Deus. Então, as adversidades, elas nos transformam. Ela é uma escola para as nossas vidas. E eu provo para você. Em 2 Coríntios 4,17. Eu nem marquei, cara. Eu nem estou marcando aqui. Estou abrindo no tempo que é.
Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Os caras da Bíblia ali do telefone não vai, isso é do papel aqui, senão você abre muito ar. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre todos nós para todo sempre. Aleluia. Amém? Então, cara, o que você está passando, as adversidades que nós passamos, elas são escola para as nossas vidas. É um treinamento que nós temos para sermos forjados por Ele e para Ele. Devemos buscar, no momento das dificuldades, a ajuda de Deus. Porque tem adversidade, meu irmão, que cada um passa aqui. Eu não sei se já passou, mas você fala, eu não vou vencer. Você está no meio do caos. Você fala, Deus, parece que o Senhor não está comigo. É muito grande, eu não vou conseguir. Mas Ele é o cara, devemos buscar a ajuda de Deus para terminarmos bem aquilo que Deus começou. 1 Pedro 5,7. Pedro está lá quase perto do Apocalipse. 1 Pedro 5,7. Pedro, João e Judas e Apocalipse de João. É lá que você vai achar. 5,17. Fala assim a palavra de Deus maravilhosa, lida na versão viva. Deixe com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Então, descanse em Deus. Está difícil, as adversidades, as tribulações são grandes, mas Ele cuida de você. Amém. Ele ajuda você. Por maior que ela seja, é porque você, quando Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele sabe que você tem capacidade para passar. Então Daniel, o primeiro segredo de Daniel, ele foi treinado para as adversidades. Segundo segredo, ele era possuído de determinação. Daniel, homem de Deus, menino, jovem, adolescente, como você queira atribuir a este menino. Aleluia. Aleluia, Jeová. Fala assim, olha lá, Daniel capítulo 1, 8. Daniel decidiu firmemente. Daniel decidiu. Sabe por que ele decidiu? Porque ele era determinado, ele era disciplinado. Daniel não era um moleque que ficava só no Facebook, não era só, ficava jogando a tarde inteira escorneado lá na casa dele, vendo internet, videozinho de jogos. Ele era firmemente determinado, cara. Ele não ficava brincando, ele lia a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa de vocês. Eu fico reparando alguns jovenzinhos aqui na igreja, quando o pastor pede para abrir a palavra, e principalmente quando é fácil, ele já se bate com um perdido. Quando ele pede então vocês, meu Deus do céu, hoje esse é a Bíblia, livro apócrifo. Por quê? Porque não tem intimidade, porque não é determinado com as coisas de Deus, porque não busca a Deus pela palavra, porque não tem vontade, sede. Eu vou falar para você crescer nessa vida, eu vou falar um segredo. Você tem que querer as coisas de Deus. Nós não podemos ser jovens e adolescentes dessa geração que levam as coisas a banho-maria, levam as coisas no oba-oba. A gente tem que querer mais de Deus, para sermos a geração maior e melhor do que as gerações que já foram, que já nos antecederam. Nós temos que querer mais a Deus. A tecnologia tem que ir ao nosso favor, tem que nos ajudar. Quantas vezes por semana você busca na internet, no Google, alguma coisa relacionada a Deus? Não precisa me responder. Responda para a sua mente. Ele era determinado a não provar das iguarias do rei. No mesmo verso 8, parte B, fala assim: ele estava decidido que nunca iria comer ou beber da bebida do rei. Outra coisa, ele decidiu não beber o vinho. Ele fez um jejum, ele fez um sacrifício, podemos dizer. Você já imaginou o que era a comida do rei? Você sabe o que é? É as melhores coisas dessa vida. Nutella, japonês, o que você queira falar, que para você é melhor.
se é McDonald's, eu não sei, mas se é o que for lanches gostosos, era o que tinha lá, o melhor dessa terra tinha lá, porque a Babilônia nessa época era top, ela era a nação que era a poderosa da época. E nessa época, Deus escolheu pelo rei Nabucodonosor alguns, como lemos aqui, alguns jovens, para estar lá no palácio, servindo ao rei. E os 4 brothers falaram: não vou comer a comida do rei. Por quê? Eles sabiam o que queriam. Então, se você sabe o que você quer, se Deus tem falado para você o que é importante na sua vida, para a sua vida, percorra, insista, persista, não fica de brincadeira. Temos que ter momento. Eu aprendi aqui num treinamento que veio o pastor Guilherme Acerga sobre a tríade do tempo. E ele falou uma coisa muito legal, que hoje nós brasileiros gastamos 30% do nosso tempo com as coisas desnecessárias, sendo que a gente teria que gastar só 10% do nosso tempo com as coisas desnecessárias, que são entretenimentos, diversões, passeios e assim vai. E nós brasileiros gastamos muito tempo, e você está incluso. E eu estou incluso nisso, cara. Fala para a pessoa do seu lado: você está incluso. Você está gastando tempo naquilo que não é bom. Está gastando tempo demais. Para de ficar vendo essa porcaria de Facebook. Daniel tinha a determinação que não iria praticar a religião do rei. Olha só o que diz Daniel 2:20. Ele estava determinado. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo: bendito seja o nome de Deus para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder. Eu não vou me prostrar diante daquilo que o Senhor serve. Não vou. Você pode querer me matar, eu posso morrer, mas eu vou morrer com o princípio de seguir a Cristo. Não estou nem aí. Quer me matar, pode me jogar na fornalha, pode fazer o que você quiser, mas de Deus eu não largo. De Deus eu não desisto. De Deus não abro mão. Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor e Ele vive. Não há outro Deus além dEle. Ele é o único, o poderoso, o grandioso. Somente a Ele eu adoro. E em espírito e em verdade, não é brincadeira não. Com Ele eu dou risada, com Ele eu brinco, com Ele eu danço. Com Ele, muitos me dizem que eu sou louco, mas com Ele eu chego mais longe. Deus me leva a novos lugares, a novos patamares, porque Deus tem o propósito das adversidades nos promoverem. Pessoas mais santas, mais forjadas, mais preparadas para essa vida. Amém? Daniel cultivou a capacidade de resistir, mano. Cultivou. Ele tinha isso. Quando ele via as dificuldades, ele não fugia dela, mas ele falava: eu vou enfrentar, porque se eu passar por essa, eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais preparado. Então, eu aprendo com essa lição: quando as dificuldades estiver vindo na sua direção, não queira fugir dela, enfrente ela de frente, vá à frente. Eu acho que esse tempo aqui é maligno. Para o tempo, Senhor. Não está parando. Jeová, cara, cada hora que eu olho é 10 minutos que já se passou. Santo e amado Deus, eu não estou na segunda parte ainda da pregação. Acelera, Ayrton. Outra coisa que eu quero falar para você, que é o terceiro. Ele, já falei, já dei o início. Ele resistiu à capacidade de... Ele tinha a habilidade em resistir. Era parte do caráter de Daniel. Resistir ao cardápio do palácio. Resistir àquilo que tinha de gostoso, mas prejudicava a vida espiritual dele. Resistir às adversidades do meio do ambiente. Eu não sei se você já passou por isso. Presta bem atenção aqui no que eu vou falar. Você às vezes está vivendo num ambiente que quando você chega, as pessoas ficam assim num clima, seja lá na empresa, isso é vida aonde é contínua. E aí você está passando, assim, por exemplo, você teve um desentendimento e no outro dia você vai lá naquele lugar
E quando você chega, o assunto para, ou coisa assim, dá uma indigestão. Você já passou por isso? Quando você no meio das pessoas, assim, não é muito agradável? Isso já aconteceu com você? Então, Daniel, eu fiquei pensando, era preparado para resistir isso. Porque ele, além de ser entre os escolhidos, ele estava acima, diz a Bíblia, dos magos, dos astrólogos, dos adivinhos. Ele estava acima. Então todo mundo queria o coro de Daniel e os seus amigos. Então quando ele e os seus amigos chegavam, no meio lá dos outros parceiros e amigos, gerava uma indigestão, gerava um desconforto na vida deles. Então, entenda isso. Se você não ocasionou o problema, resista quando você chegar e as pessoas quiserem rejeitar você. Isso faz parte da maturidade na vida cristã. Resistir à rejeição. Em frente. Vá em frente, lute por isso. Por mais que as pessoas queiram te matar, não liga não. Se o Senhor está contigo, vai à frente. Amém? Quarto, ele possuía raízes profundas. Daniel era o cara que tinha raízes profundas. A qualidade das raízes determina a árvore. Fala aí para o seu irmão. A qualidade das raízes determina a árvore. Quanto você está profundo? E eu vou te provar, não falo aquilo que não está escrito, vou provar o que está escrito na palavra, pela palavra. A nossa vida tem que ser pela palavra, não pelo aquilo que eu acho. Amém? Amém. Mateus 4:17. Primeiro livro do Novo Testamento, 4:17. Fala assim, Marcos, desculpa, eu enganei vocês, enganei a mim mesmo, é Marcos, não é Mateus. Segundo livro então, cara, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, assim vai. Marcos 4:17, fala assim a palavra de Deus. Segura o tempo aí, Cris. Aleluia. Não é? 4:17. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo elas abandonam a fé. Então, se você não tiver muito raiz, meu irmão, minha irmã, vou te falar, você não vai resistir a hora que vir as aflições, porque está escrito, não sou eu que digo, não sou eu que falo. E como que eu me aprofundo as minhas raízes? Conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus, em oração, em busca, em leitura da palavra, não parando de buscar as coisas de Deus, a tempo e a fora de tempo, conhecendo a Cristo. É assim que eu crio raízes, quando eu crio intimidade com Deus. Amém? Parece que vocês não estão muito felizes. Nem estou corrigindo, é só um ensinamento. Ensinamento faz bem para a nossa alma. Exemplo de árvore boa, eu vou ler para você. Lá no Salmo 1, muito conhecido, 1:3, Salmo 1:3, fala assim a palavra de Deus. Ô tempo abençoado, santo, segura aí, Senhor, que o meu tempo se apresse. O meu não, esse que está no relógio. 1:3 fala assim: ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. Ele tem sucesso em todas as suas atividades. É isso que acontece quando você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Aquilo que você faz, prospera. Glória a Deus. Arraigados nele, como escreveu o apóstolo Paulo. Nem vou ler Colossenses 2:7. Quinto segredo de Daniel: ele desempenhou a diplomacia da piedade. Soube se comunicar com o chefe dos eunucos. Ele era bom em comunicação. Isso é uma coisa que eu vejo que hoje em dia nós, juventude, principalmente nós, juventudes, temos uma dificuldade imensa de nos comunicar. Seja em casa, seja no trabalho, seja aonde for.
Tudo depende da forma que você fala, meu irmão. Você pode falar muitas coisas, mas se você não sabe falar, você machuca. Sabe como que é ou não? Quem está aqui, diga amém. Olha só, Daniel conversando com o chefe dos eunucos. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida e beber o vinho que o rei tinha dado a eles, porque eram comidas proibidas para o judeu. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Então, ou seja, ele soube pedir. Sabe por que eu sei que ele soube pedir? Porque eu sei do resultado que aconteceu. Ele de mansinho chegou, fala, beleza, cara, é o seguinte, quero levar um papo sério com você aí. Você sabe que eu sou judeu, não sou povo teu, né? Nós temos uma cultura diferente de comida. Manja disso? Então, é o seguinte, quero fazer um teste aí, quero comer legumes e água, beleza? E daí o cara gerou uma indigestão. O cara ficou, a Bíblia diz, logo em seguida aqui no versículo 9. Ele falou, o chefe dos eunucos falou, cara, mas se souberem, o rei souber que eu desobedeci a ele, cara, ele vai cortar minha cabeça. Não, fica tranquilo então, faz o seguinte, 10 dias, vamos fazer um teste? 10 dias. Você sabe o que eu penso aqui? Que quando ele falou aqui que queria comer só legumes e água, eu aprendo uma lição aqui. Em primeiro momento, o eunuco disse não. E eu parei neste momento e comecei a refletir sobre isso. Se fosse muitos de nós, já teria descabelado. Não, porque eu quero fazer as coisas certas e Deus não quer me apoiar, porque eu estou querendo praticar o princípio, mas Deus é contra mim, porque não moveu o coração do rei, do eunuco, sei lá de quem. Muitos de nós teriam essa postura. Ah, então eu acho que eu vou ceder. Eu vou comer essa comidinha legal, é tão difícil para mim comer essa comidinha legal do rei aqui. É verdade. É verdade, boca mole, gostei. Iríamos já descabelar, ficar apavorados. Eu e você nascemos para resistir às pressões da vida, acredite. Você pode. Eu posso resistir às pressões da vida. Se Deus está permitindo isso, é propósito de Deus isso, então você pode. Soube impor suas ideias com sabedoria. Ele foi, sabe o que é? Negociar, malandro. Sabe por quê? Porque ele tinha sabedoria. Daniel era um cara bom de comunicação. Daniel não era aquele cara que não sabia se expressar, mas era bom de comunicar. Sabe por que ele era bom de comunicação, moçada? Provavelmente porque ele lia. Porque ele era um leitor, não só de coisas. Olha só o que diz aqui no versículo, aqui, quando eles começaram a selecionar. Olha só para você ver o que eu estou falando é verdade. Lá no verso 4. O critério do currículo que eles tinham que ter. Olha só o que o rei pedia que tivesse no currículo. Eles deveriam aprender a línguas, costumes e ciências dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa aparência e bom de saúde. Eles devem ter boa instrução. Olha só. Boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viver no palácio do rei. Então, o que eu aprendo? Daniel e os seus amigos não eram só pessoas boas na vida com Deus, não eram só pessoas que eram feras espiritualmente, eles eram feras profissionalmente também, eles eram bons. E eu e você como cristãos não podemos ser o patinho feio da nossa empresa, nós não podemos ser o pior lá. Mas sim, nós temos que ser os melhores. Nós temos que saber, nós temos que ser disponível para aqueles que querem nos promover. E o seu chefe pode ser o cara que vai te promover, te dar a promoção lá onde você está. Você sabia? Amém? Amém? Então eles eram bons de cultura geral também. Eles não eram só espirituais. Às vezes a gente olha, acha que eles eram super mega santos. Não era só isso. Era além disso. Além deles terem profundo princípios com Deus, eles iam além disso. Eles tinham conhecimento e leitura. Então eles soube negociar. Quando nós lemos as coisas, não só as coisas da Bíblia, mas nós somos leitores de modo geral, nós gostamos de ler. Juventude, aprenda a gostar a ler. Peça a Deus, Deus me ensina a gostar de ler. Isso é importante para nós crescermos. Nós não podemos ser aqueles que não gostam de ler. Nós não temos
este luxo de não querer gostar de ler. Aprenda a gostar de ler tudo e todas as coisas. Eu sempre falo para os meus amigos íntimos, eu tento ler aquilo que eu não gosto. Volte e meia eu pego um livro que não é o meu tema, que eu não gosto, que aquele tema é frouxo para mim, mas eu quero que a minha mente, os meus horizontes se abram. Tem que ser assim com você, cara. Você não pode só ler aquilo que você gosta, só Facebook, só Instagram, só redes sociais e assim vai. Não pode. Tem que ser algum assunto técnico para você amadurecer, algum assunto de autoajuda, algum assunto que te faz ser grande. Amém? Não estou brigando, só ensinando, mande. É só um ensinamento, não é? Se a bravura é só para entrar no coração e na mente, senão, se falar muito mole, vocês ficam frouxos. Você entende? Prestar atenção. Isso é uma técnica. Aprendi na comunicação e expressão lá, fazendo a palavra de Deus. Amém? Vou passar para o sexto ponto. Ele cultivava os hábitos verticais. Ele cultivava os hábitos verticais. Ele tinha um hábito. Sua adoração era voltada somente para Deus de cima. Somente para o Deus poderoso. Provo na palavra de Deus. Daniel 6:10. Quando esse capítulo aqui é lindo. Quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Então, o que eu aprendo? Que a sua adoração era voltada, ele verticalizava, ele não esquecia de Deus, cara. A qualquer tempo, ele orava 3 vezes por dia. Seja na aflição, seja em qualquer lugar, ele orava sem parar. Seu olhar era voltado para Jerusalém. Sabe o que significa isso? Que ele não perdeu o princípio. Ele orava sempre em direção a quem Deus gerou ele. Por isso que a Bíblia diz que ele orava em direção a Jerusalém. E a Bíblia nos diz que o seu quarto estava em cima. Então, Daniel cultivava os hábitos verticais. Ele não largava dos hábitos verticais. Não largue dos hábitos verticais. Você, como profissional, como líder de família, como serva da família, como seja o que for, não largue dos seus hábitos verticais. Está difícil? Busque a Deus. Está com dificuldade lá na sua casa, minha irmã? Clame a Deus. Teu marido está com o coração endurecido? Clame a Deus. A tua esposa não quer fazer aquilo que você pede? Clame a Deus. Tem coisas que não é por muito falar, mas é com falar com Deus, com Ele. E ele amolece o coração de Faraó. Ele amolece e endurece o coração de Faraó. Amém? Segredinho de Daniel, sexto. E agora eu vou para o sétimo. Ele possuía aversão aos quartos escuros. Olha só o que diz a Bíblia. De novo vou ler para você. Daniel 6:10. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa. Como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças a Deus. Ou seja, o seu quarto era iluminado. Ele não gostava de trevas, meu irmão. É isso que eu aprendo. Era iluminado, claro. Então ele não tinha negócio com a escuridão, com as trevas. Isso significa que era completamente iluminado. Ele era iluminado porque ele não gostava das trevas. Seguir a Cristo implica em ausência total de trevas. Efésios 5:8 e João 12:46. Só vou ler João 12:46 já com 1 minuto, falta para mim acabar. Meu Jesus, aguenta aí, Pai, e vocês também. João 12:46. Já que o tempo não me aguenta, vocês me aguentam, amém? Eu vim, olha só Jesus falando, como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Então eu e você temos que gostar da luz, e aonde nós formos, sermos luz. Daniel, além de gostar da luz, ele era a luz. Aonde ele ia, ele era a luz. E o último, ele trocou o superficial pelo sacrificial. Daniel trocou o superficial pelo sacrificial. Pelo que ele trocou? Lá vai. São 3 coisas que eu vou destacar aqui para você. De
De comer as iguarias, isso era superficial. De comer as iguarias do rei era superficial. Fazer uma dieta espiritual era sacrificial. Quer ver uma coisa? Daniel 1:5. Vou ler para vocês. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens. Tudo de bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam alimentar essa comida por 3 anos, quando terminasse o treinamento para terminar a servir o rei. Então, isso era sacrificial para Daniel. Deixar de comer as comidas boas. Você sabe o que eu acho lindo em Deus? Naquela época, a ciência não era, mas nunca. Estamos falando 700 anos antes de Cristo. Estamos falando há quase 3.000 anos atrás. Você sabe o que eu vejo? Que Deus é maravilhoso. Deus coloca princípios bons na nossa vida, mesmo que nós não venhamos entender. Hoje nós sabemos que a água e o legume é muito melhor do que comer porcariada. Faz muito melhor ao nosso corpo. A nossa alimentação, se nós soubermos alimentar, tivermos uma alimentação do dia a dia, nós seremos magrinhos, fortes, teremos vigor. Se nós comermos comidas boas, nutritivas, nós vamos ser muito melhor, mais felizes, mais prestativo, pronto para o trabalho, disponível, com mais inteligência. Tem comida que gera até inteligência. Talvez alguns de nós precisem comer algumas comidas aí, meu jovem. Nós não estamos comendo. Amém? Então eu fico impressionado com Deus, porque Deus colocou no coração de Daniel comer uma comida que não era boa aos olhos, mas era muito melhor. Hoje nós sabemos que essas comidas são boas. Outra coisa, aceitar o decreto do rei era superficial. Enfrentar os leões era sacrificial. Amém? Seguir com a multidão é superficial. Estar sozinho, a sós com Deus, é sacrificial. Está lá em Daniel 1:8, aonde ele ia para os seus aposentos, ia para os seus quartos e buscava. Os tempos mudaram, mas nós precisamos conservar os 8 hábitos de Daniel. Amém? Vou falar quais são os 8 hábitos para você não esquecer. Já estou estourado, tempo quase estourado, mas tudo bem. Primeiro, ele foi treinado para a adversidade. Segundo, ele era possuído de determinação. Não era possuído que ele tinha tipo demônio, não. Não era, ele está possuído. Não é nesse sentido não que eu estou falando. Ele era possuído porque ele possuía, porque ele praticava tanto que ele possuía. Terceiro, ele cultivou a capacidade de resistir. Quarto, ele possuía raízes profundas. Quinto, ele desempenhou a diplomacia da piedade. Sexto, ele cultivava os hábitos verticais. Sétimo, ele possuía aversão ao quarto escuro. E oitavo, ele trocou o superficial pelo sacrificial. Amém? Feche seus olhos. Vou orar a Deus e você vai pedir no seu coração. Não vai dar nem tempo de eu falar para você vir aqui à frente. Amém? Que essa noite o teu coração esteja disposto a servir ao Deus vivo, como Daniel estava em sua época, disposto a conhecer e a prosseguir em conhecer ao Deus vivo, a ter experiência com Deus, a ter uma vida diferenciada e você ser luz aonde você quer que você vá. Pai, eu quero orar aqui a todos os jovens, me incluindo no processo, Senhor. Eu quero ser como Daniel foi, um homem extraordinário do Senhor. Ó Deus, eu quero que esses 8 hábitos, esses 8 segredos estejam na minha vida, Senhor. Como tudo que nós falamos aqui seja uma verdade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faz toda a juventude ser como Daniel foi na Babilônia. Que nós venhamos a ser, ó Deus, luz aonde nós estivermos. No colégio, no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar que nós venhamos a passar por essa vida, Deus, nós venhamos a marcar essa história. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, nos dá revelação daquilo que é importante para o Senhor. Não do que é importante para nós, daquilo que é importante e prioridade para o Senhor. Nós queremos cumprir aquilo que é importante para Ti, Senhor. Realizar a Sua vontade, realizar o Seu querer, como Daniel e os seus amigos foram. Possamos ser assim, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Receba de Deus mais e mais, todos os dias. Hoje e sempre, glória a Deus. Valeu.